Curitiba, 22h30 em um bairro chamado Portão, no quarto do apartamento do senhor João Matos da Silva, um empresário bem-sucedido no ramo de supermercado, mas não só no de rede de supermercados, tem um trabalho extra também, o de vacas. Vacas que dão bastante leite, mas bastante leite mesmo sabe como? Leia a história a seguir. Eita, que a história que eu vou contar até parece mentira, meu filho. Sério, papai? Então me conta. Todos os dias o senhor me conta histórias, mas faz tempo que o senhor não conta uma história empolgante. Filho, você lembra-se do vô Lazinho? Claro, papai, como posso me esquecer do vovô? Contando aquelas histórias mirabolantes de vacas e tal. Mas era tudo mentira, eram só histórias, não é verdade? Mais ou menos. Na verdade, era tudo a mais pura verdade. Verdadeira de verdade mesmo. Então conta! Conta vai! Conta que eu quero saber! Sabe, filho, a fazenda do vô Lazinho e da vó Chiquinha nem sempre foi aquela fazenda bonita, bem cuidada, cheia de vacas. Aquela casa bonita e bem arrumada em outro tempo já foi uma choupana quase caindo na cabeça do vô e da vó. E ele só tinha um boizinho magrinho e 3 vaquinhas mirradas, magrelinhas que davam dó. Nem faziam mu de tão fraquinhas que eram. Sério, pai. Mas o que aconteceu então que hoje tudo é tão diferente? Esta é a História para Boi Dormir. Ou melhor, é só um título da história, mas na verdade é para as vacas dormirem. O vô Lazinho sempre morou no sítio da Vaca Magra. Lá em Araucária, onde nós vamos de vez em quando, este era o nome do sítio que o vô morava. Na época não era fazenda ainda, porque as vacas eram magras demais. Elas nem davam leite o bastante. Mal e mal dava para o nosso consumo e fazer algumas coalhadas e uns queijinhos. Nossa vida era muito difícil, meu filho. Eu ajudava a mamãe tirar leite das vacas. O nome da malhada era Pintada, da branquinha era Aurora e da marrom era Chocolate. A que dava mais leite era a Pintada. Dava um trabalho para amarrar elas para tirar o leite. Mas papai, elas não davam coices, não? A Pintada? Parecia até que ela sabia que íamos tirar o leite. Ela andava, mugia, mas no final conseguíamos amarrá-la e tirar o pouco leite que conseguíamos. A Aurora era a mais boazinha e a marrom, coitadinha, rendia muito pouco leite. Tá bem. Mas por que elas davam tão pouco leite? Porque elas não dormiam no pasto à noite. Talvez elas estivessem estressadas ou desencadeou algum problema, sei lá, mas o fato é que elas não dormiam. Como assim? Não dormiam? Elas ficavam a noite inteira andando, mugindo, e o pai tentava de tudo para acalmá-las. Certa vez, o padre Benedito foi até benzer as vacas com água benta, para ver se elas dormiam. O vô tentou de tudo, rezadeira, simpatia, fez promessa para tudo que é santo, mas não adiantou nada. Papai, seu avô, era muito bom, mas com o tempo começou a dever, apareceram vários credores, pois não havia mais leite para vender, queijo, coalhada, e tudo o que fabricávamos com o leite se acabou. Estávamos na miséria, e para ajudar papai se tornou um homem truculento, falava mal, bebia e nunca mais foi o mesmo. Até que um dia tudo mudou. Aquela noite eu nunca vou esquecer. Toda noite mamãe me contava histórias para eu dormir, mas naquela noite ela não podia contar porque estava muito doente. Fui até a sala. Papai estava um pouco embriagado. Acabara de chegar da venda do seu Chiquinho. Então eu lhe disse: Papai, Fala, menino, que foi? eu não consigo dormir e mamãe está doente. Tá, e daí? Só durmo se ela me conta alguma história. O senhor pode me contar uma história para eu dormir? Eu contar história? Pra você? Quando eu virei as costas para ir para o meu quarto, já com as lágrimas rolando no rosto, inesperadamente eu ouvi: Ei, vem cá, vem aqui. Eu não sou muito bom de contar história não, mas eu vou tentar. Meu pai lhe contava uma história que era mais ou menos assim. A janela da sala ficava bem ao lado do pasto onde as vaquinhas ficavam, e quando papai começou a contar aquela história, eu nunca vou esquecer. Sem perceber,
as 3 vacas começaram a aproximar-se da janela e ouvir o que papai me contava. Até parece que elas entendiam o que ele estava me contando, e chegou uma hora que eu dormi, papai dormiu, e por incrível que pareça, as 3 vacas também dormiram. Ué, mas como o senhor sabe? Porque se o senhor dormiu, o vovô Lazinho também dormiu. Não me diga que foram as vacas que lhe disseram o que aconteceu no outro dia para o senhor. Não, foi a sua avó. Mamãe levantou no meio da noite para tomar um copo de leite e ouviu papai roncando igual um trator, eu dormindo no colo de papai, e para sua surpresa, saiu na janela para ver o céu cheio de estrelas e a lua brilhante, e adivinha o que foi que ela viu também? As 3 vaquinhas dormindo do lado da janela. No outro dia, quando acordamos, mamãe já bem melhor nos falou: Eita, que a história que você contou tava boa por demais, Lazinho. Caso de quê, mulher? Ora, bobo, até as vacas dormiu todas. Deixa de ser besta, mulher. Vaca não entende o que a gente fala. Tomou tanto remédio que nem sabe o que tá falando. Se embora tiver a lei das vacas. Fomos nós 3, e para surpresa, Ô, mulher, corre aqui. Que foi, homem? Traz mais bardo que não para de sair leite da teta das vacas. Bora. naquele dia, nós tiramos 5 vezes mais leite do que nós estávamos acostumados a tirar. Papai lembrou das palavras que a mamãe havia falado, da história que ele havia contado e que as vacas tinham ouvido. Não é possível. Vou fazer uma experiência essa noite, não vou contar história nenhuma. Mas nesse dia, papai já começou a mudar. Nem foi na venda do seu Chiquinho, tomou um banho, fez a barba, passou uma água de cheiro e saiu para resolver as coisas. Ele voltou e entrou no quarto. Mamãe e ele estavam chorando. Bati na porta e papai falou: Pode entrar, filho. O que foi, papai? Por que vocês estão chorando? Filho, o banco quer levar embora nossas terras. O pai ficou devendo muito e daqui a 3 meses, se eu não pagar pelo menos parte da dívida, vai a leilão as terras do pai e nós fica sem nada. Todos nós nos abraçamos ali e o pai gritou: Meu Deus, ajuda nós. Nos dá uma luz. Veio na mente do pai, na hora, a história das vacas. É isso. E ele gritou: Vou contar para vocês e para as vacas. Ficamos parados ali olhando para ele. Eu e a mãe olhamos um para o outro sem entender nada. Gente, as vacas. A história para ela dormir. Vamos testar. Joãozinho, toda noite eu vou contar uma história para você, meu filho. Esse negócio tem que dar certo. E não é que deu certo, filho? Papai toda noite contava histórias. As vacas dormiam e produziam mais leite. Começamos a faturar melhor, vender mais leite, queijo, coalhada, manteigas. Pagamos o banco, os credores e nos estabilizamos financeiramente. Logo vieram os primeiros bezerrinhos. Papai arrumou todo o sítio que depois de algum tempo virou fazenda. Dava presente para a mamãe, comprou até uma fubica. Fubica? Que isso? Um carro, na época, era um carrão. Todos respeitavam papai. Quando ele ficou velhinho, me chamou no quarto e me disse: Ô filho, o pai tá velho e doente. O segredo das nossas terras, da prosperidade, é a nossa união, da nossa família, nosso trabalho, mas principalmente contar a história para as vacas. É hereditário. Sem história, elas não dormem. Me promete que você vai continuar contando história para as vacas dormir? Fiz a promessa, mas com o tempo meus negócios aqui na capital não me permitiram mais estar na fazenda. Então tive uma grande ideia. Antes de papai morrer, gravei todas as histórias que pude ouvir ele contar. E toda noite contava para as vacas. Mas como, papai? Se o vovô um dia morreu e o senhor não podia estar lá, quem contava as histórias? Simples. Distribui alto-falantes, caixas acústicas entre as vacas no curral e colocava toda a noite uma história para elas dormirem. E até hoje é assim. Ah, por isso aquelas caixas estão lá. Pensei que era para avisar alguma coisa para os trabalhadores da fazenda. Não, filho. É para elas ouvirem histórias mesmo e dormirem. Assim elas dormem e produzem mais leite. Esse é o segredo da fazenda da vaca magra. História para boi dormir.
Agora vamos dormir que já está tarde. Está bem, papai. Às vezes, filho, uma história pode mudar a vida de uma pessoa. Boa noite, filho. Um beija o outro e o pai apaga a luz. De repente, Pai! Que foi, filho? E a história do Nicolau Cachaceiro? Essa fica para outro dia, meu filho.